Fala galerinha do YouTube, sejam bem-vindos aqui para mais um vídeo sobre jurisprudência da Corte Interamericana dos Direitos Humanos. E hoje um caso chamado Caso dos 5 Pensionistas ou Caso dos 5 Aposentados versus Peru. Já estamos no ano de 2003 dos julgados da Corte e esse é um caso muito importante para a jurisprudência da Corte porque ele trata de direitos sociais no âmbito da Corte Interamericana. Então, um caso bem bacana, bem importante para vocês conhecerem. Vamos lá ver do que esse caso trata. O caso dos 5 pensionistas, pessoal, ele cuida da história realmente desses 5 aposentados, desses 5 pensionistas que buscaram a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, sempre lembrando o básico, que os indivíduos não acessam diretamente a corte, eles têm que ir à comissão, se entender que são preenchidos os requisitos para ir à corte, eles podem levar os casos à corte. Então, o que ela pode levar, né, no caso à corte? Então, esses 5 pensionistas buscaram a Comissão Interamericana. Por quê? Porque eles entendiam que havia a violação de vários direitos seus pelas modificações no sistema de pensões que ocorreu conforme a legislação peruana de 2002. Então, o que aconteceu? Em 2002, houve uma modificação da legislação sobre o sistema de aposentadorias e pensões no Peru, e aí esses indivíduos que já estavam recebendo pensão há algum tempo, conforme regras de período anterior, eles tiveram um severo prejuízo por conta da modificação da legislação em relação a pensões. E aí o que aconteceu? O caso foi levado pela comissão à corte e a corte entendeu haver lesão ao artigo 21 do Pacto de São José da Costa Rica, o artigo 21 da CAD. E, mais importante, reconheceu haver violação à cláusula da progressiva realização dos direitos econômicos, sociais e culturais. O que acontece? Essa cláusula da progressiva realização, lembrando, é aquela cláusula que diz que os estados, a depender do seu nível de desenvolvimento econômico, devem sempre buscar ir progredindo na proteção de direitos. Isso está previsto no Pacto de São José da Costa Rica, ou seja, a progressiva realização de direitos civis e políticos. O Pacto de São José da Costa Rica trata de direitos civis e políticos. Então, a cláusula da progressiva realização está prevista no artigo 21 da CAD e o Pacto de São Salvador, o Pacto dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais das Américas, ele também traz essa previsão. Então, a Corte Interamericana entendeu que houve violação da cláusula da progressiva realização, tanto dos direitos civis e políticos do Pacto de São José da Costa Rica, como do Pacto dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. E aí, o mais importante, sem dúvida nenhuma, indubitavelmente, é que a Corte Interamericana de Direitos Humanos, nesse caso, admitiu a possibilidade de analisar casos envolvendo direitos sociais. No caso em questão, direitos previdenciários. Então, a Corte, ela foi clara ao expandir, tendo em vista a interdependência e indivisibilidade dos direitos fundamentais, o seu espectro de atuação, não ficando restrita apenas aos direitos civis e políticos que estão previstos no próprio Pacto de São José da Costa Rica. Com isso, ela admitiu a análise de direitos previdenciários. Então, houve a violação do artigo 26 da CAD, a cláusula da progressiva realização, e se estabeleceu um parâmetro, e esse é o ponto mais importante no que tange a esses direitos sociais no âmbito da CAD, se estabeleceu um parâmetro para o procedimento de cancelamento de aposentadorias. Primeiro, o processo administrativo completo com respeito às garantias. Não poderia haver o cancelamento de aposentadorias e pensões sem um processo administrativo que respeite minimamente as garantias do devido processo legal. Então, a gente já viu que, segundo a Corte, o processo
legislativo tem que respeitar as garantias da ampla defesa do contraditório, o processo administrativo tem que respeitar as garantias da ampla defesa do contraditório, as garantias do devido processo legal de uma forma geral e, obviamente, o processo judicial também deve. Então, no entendimento da Corte, fica claro que todas as instâncias de processo, sejam eles legislativos, administrativos e judiciais, e mesmo se disse o próprio processo de cunho político, de impedimento, como a gente viu no caso do Tribunal Constitucional versus Peru, todos eles têm que respeitar essas garantias da ampla defesa do contraditório. Então, o que ocorre? Aqui se reiterou que não pode haver essa cassação de aposentadoria unilateral e sem respeito a um processo administrativo mínimo. E, além disso, tem que respeitar, em todo caso, as determinações que adotarem tribunais de justiça em sobreposição às decisões administrativas. Então, é muito comum que, no âmbito do INSS, por exemplo, no Brasil, haja a suspensão de benefícios. Só que a suspensão de benefícios pelo INSS, primeiro, tem que respeitar o devido processo administrativo. O beneficiário, o indivíduo que se beneficia de uma aposentadoria, uma pensão ou um benefício previdenciário qualquer, tem que ter a possibilidade de se defender, de apresentar recurso, etc. E mesmo que ao final perca no processo administrativo, a decisão do processo administrativo, ela se submete à revisão judicial. Então, a Corte Interamericana, no caso 5 pensionistas versus Peru, ela reiterou esse entendimento que as decisões administrativas devem se submeter à revisão e à palavra final do judiciário a respeito do tema. Então, esse caso dos 5 pensionistas é muito importante por estabelecer esses parâmetros para cancelamento, revisão de pensões e aposentadorias, mas mais ainda por deixar claro que, eventualmente, direitos sociais podem ser apreciados pela Corte. Agora, obviamente, tem que ter alguma coisa de direito individual envolvido. E aqui, qual é o direito individual envolvido? Das garantias judiciais que está previsto no Pacto de São José da Costa Rica. Então, não foi analisado simplesmente porque era um direito social, mas porque é um direito social que tinha uma relação direta com o direito civil e político, que era o direito das garantias e a proteção judicial, inclusive no âmbito administrativo, as garantias processuais no âmbito administrativo. Então, graças a essa interconexão entre os direitos sociais e os direitos individuais, é que, de fato, foi possível que a Corte analisasse o caso. Mas fica claro que a Corte pode sim analisar eventualmente casos envolvendo direitos sociais. Por exemplo, recentemente chegou à Corte a questão do caso da fábrica de fogos do interior da Bahia, um caso brasileiro que envolve violações do direito ao trabalho, envolve a questão do meio ambiente laboral, o trabalho da criança e do adolescente, que são temas relacionados a direitos sociais, que foram lesados juntamente com direitos individuais, por isso a Corte pode apreciar. Então, leading case importante, leading case interessante, que tem que ser do conhecimento de todos aqueles que querem estar atentos à jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Muito importante. Dito isso, pessoal, a gente encerra mais um vídeo aqui do nosso canal. Concluímos já o nosso 10º vídeo, uma marca importante, 10 vídeos aí analisando a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Se você está gostando, indica para alguém, vai sempre comentando para os seus amigos aí que o Ouse está com um canal do YouTube em que está disponibilizando esse material totalmente gratuito para que você possa conhecer um pouco mais desses temas, para que isso possa te ajudar a ter cada vez um melhor desempenho de provas e concursos, bem como um conhecimento em geral a respeito de direitos humanos. Tá bom? Então, valeu, até a próxima semana, a gente continua aqui analisando a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Valeu!